poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Muito interessante esse relato. Eu não sabia que poderia mudar o grau de autismo. Mudar o grau, mas eu não consigo entender, né? Como assim grau 1, grau 2, grau 3? Desculpa. O autismo ele é classificado, autista é tudo igual, tá? É igual síndrome de Down. Você tem síndrome de Down, todos têm síndrome de Down. No entanto, alguns síndromes de Down conseguem trabalhar, aprender a ler e escrever, né? E outros não. Então, esse síndrome de Down que não consegue, ele tem um comprometimento intelectual ou até na fala. Então, são as comorbidades que a gente fala. Aí, o que acontece? O autista, todos são autistas, grau 1, grau 2 e grau 3. Só que o autista grau 1, ele consegue, ele tem pouco suporte, né? É como eu. Eu vou trabalhar, eu dirijo, eu estudo, eu namoro, eu posso casar, não tem problema algum. O grau 2, ele já, por exemplo, ele já tem alguns comprometimentos. Por exemplo, eu tenho ataque de pânico, eu não consigo sair do meu apartamento. Eu vou até a porta do elevador, quando eu chego ali, eu entro em pânico. Então, não consegue sair para trabalhar, não consegue sair para ir no mercado, então ele precisa de um suporte maior. O grau 3, muitas vezes, ele tem o quê? Ele é mais comprometido. Ele tem um comprometimento intelectual, ele tem comprometimento na fala, muitas vezes, a maioria deles não fala, e ele tem uma agressividade. Então, assim, o suporte dele é muito maior, porque até para ir para a escola, para ele é difícil, né? Eles são graus de suporte. Então, o autismo tem suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Pode piorar? Pode. O grau 3 ele pode ir para o grau 2, o grau 2 para o grau 1, e o grau 1 também pode para o grau 2 e pode até chegar ao grau 3. A gente pode regredir. Com acompanhamento, com profissionais, ele pode se tornar um grau 1, que é um pouco mais leve, eu diria, ou não? Isso, o grau 1 é mais leve, mas assim, nós temos um sofrimento um pouco a mais. Por quê? Por exemplo, eu não consigo provar para o município onde eu trabalho que eu sou autista. Por quê? Segundo eles, eu falo normal e eu fiz faculdade. Aí eu fiquei olhando e falei assim, meu intelecto é preservado. Então, eu terminei a faculdade, mas não quer dizer que eu não esteja em sofrimento. E tem uma pessoa que colocou, a criança fica nervoso, né? Nós temos crise de raiva muito fácil, porque nossas emoções, elas são potencializadas. Quando a gente se torna adulto, a gente acaba, digamos assim, matando as nossas emoções. Então é muito comum nós sermos um pouco frios, né? Porque a gente não entende muito o mundo. Mas assim, eu mesmo tenho ataque de fúria, né? Então eu tenho que me controlar. Quais são os momentos? Muitas vezes por causa do barulho. O barulho me atinge de uma forma tão forte que se eu tiver num ambiente, por exemplo, se eu estiver no salão, como sou professor, eu tinha reuniões na prefeitura, né? Eu chegava lá, o meu cérebro me desligava, eu dormia a reunião inteira. Então, eu dormia sem desligar por completo. Esse é um tipo de proteção na sobrecarga sensorial do som. Mas, quando eu estou em sala de aula, é que eu falo com um menino uma vez, falo 2 vezes o mesmo menino que fica com barulho. Eu falo a terceira, nossa, na quarta eu estou dando um berro com ele assim que assusta a sala inteira. Então, aí já é um ataque de fúria que deu, porque é um som que ele é repetitivo, igual o latido de um cachorro. Um autista que tem cachorro, eu geralmente não prefiro gato. O cachorro late, você manda ele parar, ele continua, daqui a pouco você tem um ataque de fúria com o animal. Mas não é que você não gosta do animal, não, é que o som que ele emite é extremamente agressivo, te machuca. Então, a sobrecarga sensorial pode ser sono, pode ser um ataque de fúria, pode ser um ataque de pânico, como eu já tive, de deitar no chão e ficar encolhido, né, no trabalho. Claro, entrei no banheiro, ninguém percebeu que o professor estava deitado no chão do banheiro. Mas são formas que eu tive que, digamos assim, lidar, né, adequar. Então, a criança, ela não tem o meu grau de maturidade. Então, para ela é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, tem uma sensação que eu tenho, todo mundo sabe o que é ânsia de vômito, tontura e dor de cabeça. Agora, imagine um sentimento que é um terço só dessas 3 sensações numa sensação só. Não tem como uma criança verbalizar, olha, eu estou sentindo um pouquinho de dor de cabeça, com um pouquinho de ânsia de vômito, com um pouquinho de tontura. Ela só sabe que ela está se sentindo mal, ela não consegue verbalizar. Eu, como adulto, já consigo verbalizar para vocês, que eu tenho uma emoção, uma sensação muito desagradável, que une exatamente essas três sensações. E como ela fica? Às vezes, durante horas, dias ou semanas. Então, para a criança, provavelmente ela passa por uma situação parecida, ou até pior, mas não consegue verbalizar.